O primeiro ponto a ser destacado lá na IN é que a prisão provisória, seja ela preventiva ou temporária, ela dá direito ao benefício de auxílio-reclusão, comprovado o seu recolhimento à prisão, bem como os demais requisitos. Lembrando que a prisão preventiva, ela está prevista no Código de Processo Penal, que se dá naquelas hipóteses em que há receio de destruição de provas, né? Para instrução processual penal, para aplicação da lei penal, ela não tem um prazo determinado, ela pode ser determinada tanto na fase processual quanto na fase de inquérito, ao contrário da temporária, que só pode ser decretada na fase de inquérito policial, geralmente com prazo, né, ali determinado para a soltura do segurado. Então, neste caso, não impede o recebimento do auxílio-reclusão. Um outro ponto que é importante é que para a situação de preso, de recolhido à prisão, aquele menor entre 16 e 18 anos que se encontra internado naqueles estabelecimentos educacionais ou congêneres específico para menores de idade, sob custódia do Juizado da Infância e da Juventude, havendo os requisitos legais cumpridos, 24 meses de carência, renda igual ou abaixo do limite que é estabelecido em portaria ministerial, ele vai fazer jus, né, os seus dependentes, a ter o direito ao auxílio-reclusão também. Ao término da prisão provisória, o auxílio-reclusão que era pago aos dependentes ele vai ser cessado e caso ocorra uma nova prisão, mesmo que em razão do mesmo fato que causou a primeira prisão, vai ser feita uma nova análise da dependência, da qualidade do segurado, da renda, em um novo requerimento de auxílio-reclusão. Não é o simples fato do segurado ter sido preso, foi concedido auxílio-reclusão, aí foi extinta o prazo, né? Passou o prazo da prisão provisória e ele novamente é preso, ainda que em decorrência do mesmo fato. Vai ser feita uma nova reanálise para ver se a média das 12 contribuições anteriores está dentro do limite, se ele manteve ali a qualidade de segurado, se ele não perdeu a qualidade, né? Se a comprovação da dependência, né, dos dependentes também ela vai ser feita novamente, tudo de novo, tá? Não é um restabelecimento automático do auxílio-reclusão pelo simples fato de o segurado ter sido preso novamente em decorrência do mesmo fato. Não cabe a concessão do auxílio-reclusão aos segurados que estiverem em liberdade condicional. Neste caso, não é devido o benefício. Prisão domiciliar não impede a concessão do benefício se o regime previsto for fechado. Vejam bem, pessoal, a prisão domiciliar é uma forma de manter o segurado, né, recluso, cumprindo a sua pena, mas que por alguma circunstância ali específica do caso, já tem uma idade avançada e precisa de cuidados médicos, está com alguma doença que o impossibilite de ser tratado no estabelecimento prisional, dentre outras, né? Então, ele foi condenado a regime fechado, só que por conta dessas situações específicas de cada caso, ele passa a cumprir essa prisão dentro do seu lar, dentro do seu domicílio, mas isso não impede que os seus dependentes continuem recebendo o auxílio-reclusão. Se ele também está com tornozeleira eletrônica, ele também vai ter direito a manter esse benefício para os seus dependentes, desde que o regime que foi mantido, ao que ele foi condenado ao cumprimento, seja o regime fechado ou a prisão domiciliar.
Quando que o benefício é suspenso? Quando não for apresentado aquele atestado de que ele está recolhido à prisão, que deve ser apresentado trimestralmente pelos dependentes, né, comprovando que ele está ainda preso em regime fechado. Se o segurado recluso ele possuir um vínculo empregatício de trabalho, né, como empregado, inclusive como doméstico, avulso ou contribuição como contribuinte individual, ou ao optar pelo recebimento de salário maternidade ou auxílio por incapacidade temporária, e isso só é permitido para os fatos anteriores, ou seja, para as reclusões feitas antes de 18 de janeiro de 2019, hipótese em que opta-se pelo recebimento de um e do outro, e cessado o salário maternidade, ele volta a receber, os dependentes voltam a receber o auxílio reclusão, cessado o auxílio por incapacidade temporária também. E quando que o benefício é cessado em definitivo? Quando o segurado tem uma progressão de regime, ou seja, ele sai do regime fechado, vai para o regime semiaberto ou aberto. Quando ele se aposenta pela perda da qualidade do dependente, então nós já vimos quando que ele perde a qualidade dependente, quando atinge os 21 anos, quando há uma separação ou divórcio, onde não há o arbitramento pelo juiz de pensão alimentícia, quando esses maiores de 21, eles não são pessoa com deficiência nem inválido, então perdeu a qualidade independente, por óbvio, vai ser cessado o auxílio reclusão. Com a extinção da última cota individual, lembrando que uma vez que o auxílio reclusão ele é concedido e mantido nas mesmas situações da pensão por morte, na medida em que os dependentes vão saindo, né, vão deixando de ser dependentes, não será revertida a cota para os demais. Vai ser sempre feito aquele cálculo dos 50% mais 10% por dependente, ou, se tiver algum dependente válido, 100%. Pelo óbito do segurado ou beneficiário, se o segurado, que é o que gera a pensão, venha a falecer, nós já vimos que pode ser requerido pelo dependente a pensão por morte. Se é o beneficiário que recebe, se só tiver um, ele morrer, acaba o benefício. Se tiver mais de um, aquele que faleceu vai perder a cota, será recalculado o valor e, obviamente, quando o último beneficiário vier a falecer ou deixar a qualidade de dependente, o benefício também será cessado. Quando o segurado for solto ou no caso de livramento condicional, da mesma forma como na pensão por morte, pela adoção, pelo filho adotado que receba auxílio reclusão dos pais biológicos, exceto quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro, pela fuga do recluso, né? E aí nós vimos que a hipótese em que ele cessa o pagamento, né? Ele vai ficar com o pagamento suspenso e, obviamente, se ele não voltar à prisão, o benefício será definitivamente cessado ali na primeira oportunidade em que ele fugiu. Livramento condicional ou cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. O alcance da idade de 21 anos, exceto se for inválido ou tiver deficiência mental ou intelectual grave, nós já vimos isso quando falamos dos beneficiários e quando falamos da pensão por morte. A cessação da invalidez ou afastamento da deficiência intelectual, mental ou grave para o filho, enteado menor, tutelado ou irmão maiores de 21 anos. O decurso de prazo de duração da cota para cônjuge, companheiro ou companheira, aquela tabela que nós vimos, né, de duração da pensão. Se no caso for abaixo, né, até 21 anos vai receber 3, entre 22 e 24 e assim sucessivamente. Então, se for o caso de um cônjuge, vai observar aquela mesma tabelinha ali de duração aplicada à pensão por morte. O decurso de prazo, a cessação da invalidez ou afastamento da deficiência intelectual, mental ou grave para o cônjuge, companheiro ou companheira,
e o alcance da data limite fixada na concessão da pensão alimentícia para o divorciado, separado de fato ou separado judicialmente, também aplicando-se as mesmas condições para a pensão por morte, no caso onde o juiz arbitrou uma pensão alimentícia durante um prazo determinado, digamos 5 anos, ele foi preso após 2 anos de pagamento da pensão alimentícia, então ele só teria direito no caso dependente, teria direito a receber por mais 3 anos. Se a pena dele for de 10, não haverá mais o auxílio reclusão após o prazo determinado pelo juiz para o pagamento da pensão alimentícia. Ok, gente? E aqui nós fechamos o auxílio reclusão. Vamos agora aprender sobre o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, que é devido ao segurado que, cumprida a carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. E quem que vai definir que ele está incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos? A avaliação médico-pericial feita pela Perícia Médica Federal. Lembrando que o dispositivo ele fala quando for o caso, porque quando estudamos lá carência, nós vimos que existem algumas situações onde não é necessária a carência para a concessão do benefício, e vamos relembrar mais adiante algumas delas aqui. Não é devido benefício ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já doente ou já lesionado, cuja doença ou a lesão seja invocada como causa para a concessão do benefício. Nós temos que nos lembrar sempre, pessoal, que a previdência social ela é um seguro. Então você paga as contribuições para que, em havendo alguma impossibilidade que lhe impeça de trabalhar, lhe impeça de sustentar a sua família, permanentemente ou temporariamente, há então a concessão dos benefícios em forma de pecúnia, justamente para compensar esta situação. Imagine que você faz um seguro de carro, só que antes de você fazer o seguro do carro, seu carro tem um acidente, uma colisão, um incêndio, ocorreu um sinistro do carro. Obviamente você não vai chegar numa seguradora, fazer um seguro e dizer, olha, agora que eu fiz o seguro, meu carro já estava batido, já estava incendiado, conserta aí. Óbvio que isso não pode acontecer e não acontece no seguro privado, não acontece também no seguro social. Entretanto, existe uma exceção. Existe uma situação onde, mesmo filiado, já doente, já lesionado, o segurado vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. E a exceção está justamente na parte final do dispositivo. Exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Pergunta de prova. O segurado filiado ao regime geral, em nenhuma hipótese, receberá o benefício de auxílio por incapacidade temporária se já estiver filiado, doente ou lesionado. Afirmativa errada. A regra de que se isso acontecer, ele não tem direito. Porém, não é em qualquer hipótese. Comprovada a hipótese de agravamento da doença ou da lesão, da progressão da doença ou da lesão, obviamente cumpridos os demais requisitos legais, ele terá sim o direito à concessão do benefício por incapacidade temporária. Será devido, independente de carências, ao segurado obrigatório e facultativo que sofre acidente de qualquer natureza, que nós já vimos que o acidente de qualquer natureza ele afasta
a necessidade de carência, sendo que o acidente de qualquer natureza é definido lá no artigo 30, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social, como sendo aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos que acarrete a lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária de capacidade laborativa. Então você está andando na rua e aí você escorrega, cai e quebra uma perna. Vai ficar 20 dias consecutivos afastado do seu trabalho. Então, neste caso, mesmo que você não tenha a carência necessária ao auxílio por incapacidade temporária, que é de 12 contribuições mensais, você terá direito ao benefício. Já antecipando o assunto carência, 12 mensais. Para o segurado especial, nós lembramos que ele não paga contribuições mensais para fins de carência, mas ele exerce atividade rural em regime de economia familiar ou individualmente, tá? Por 12 meses, para que ele tenha direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária. E também, como está previsto no artigo 30, inciso 2 do Regulamento da Previdência Social, não depende de carência os casos de acidente de qualquer natureza ou causa, que foi o que nós vimos aqui, e de doença profissional ou do trabalho, e quando após filiar-se ao regime geral, o segurado for acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Economia, hoje Ministério do Trabalho e Previdência, atualizada a cada 3 anos, coisa que não aconteceu, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira a especificidade e gravidade que merece o tratamento particularizado. E aí, pessoal, nós já vimos também na carência que o artigo 151, enquanto não viesse, lá da Lei 8.213, uma lista, essa lista que estava ali sendo aguardada, ele traria lá no artigo 151 um rol de doenças que isentariam de carência. Nós tivemos recentemente, por isso acredito que pode ser cobrado na prova, foi em 31 de agosto de 2022, a portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Previdência e Ministério da Saúde número 22, que trouxe quase todas as mesmas doenças que estão lá no artigo 151. Só mudou o que está aí em negrito, que agora é transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental, o acidente vascular encefálico agudo e o abdômen agudo cirúrgico. Esses 3 aqui, esse aqui teve a modificação na nomenclatura e esses 2 aqui de baixo foram incluídos, tá? Então, obviamente, que não é para ficar decorando todas as doenças que isentam carência prevista na portaria, etc. Então, mas é importante pelo menos se lembrar de alguns na hora da prova, lembrando que a tendência é que seja cobrado aquilo que foi alterado, aquilo que foi mais recente. E esses 2 aqui embaixo foram incluídos e esse aqui teve uma mudança na sua redação. Ok? O auxílio por incapacidade temporária para o segurado recluso, gente. Isso aqui também é novidade, né? Por conta da MP 871, também previsto no artigo 59 da Lei 8.213 e no 338 da IN 128, não será devido o auxílio por incapacidade temporária para o segurado recluso em regime fechado, com fato gerador a partir de 18 de novembro de 2019, que expressamente
disse que não será devido ao segurado que está recluso o auxílio por incapacidade temporária. O segurado em gozo do auxílio por incapacidade temporária na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso por até 60 dias, contados da data desta reclusão, cessado após o referido prazo de 60 dias. Se ele foi posto em liberdade antes dos 60 dias, o benefício vai ser restabelecido a partir da soltura. Também não se havia esta previsão antes da MP 871, convertida na Lei 13846. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado tem direito à percepção do benefício por todo o período devido, efetuando-se encontro de contas na hipótese de ter havido pagamento de auxílio reclusão com valor inferior ao do auxílio por incapacidade temporária no mesmo período. Aqui é uma situação muito clara, né? De devolver a situação ao status anterior se a prisão é declarada ilegal. Então ela não poderia ter sido sequer ocorrida e, uma vez ocorrida, não teria que ter sido gerados efeitos no sentido de prejudicar esse segurado, né? Então, constatando que ele tinha os requisitos ali, naquela época em que foi declarada a prisão, e que essa prisão foi declarada ilegal, ele vai receber todo o período que ele não recebeu por conta dessa prisão ilegal. O segurado que tiver em regime semiaberto, né, a partir de 18 de janeiro de 2019, como nós já vimos, não fará jus ao auxílio-doença por expressa previsão, mas no caso de fatos geradores, né, anteriores a 18 de janeiro de 2019, pode haver uma opção do segurado e dos dependentes no sentido de ou receber o auxílio por incapacidade temporária ou receber o auxílio reclusão. Renda mensal, nós também já vimos, quando tratamos lá de salário de benefício, 91% do salário de benefício, limitado à média das 12 últimas contribuições recebidas pelo segurado. Quando se inicia o pagamento do auxílio por incapacidade temporária? Para quem é empregado, tirando o doméstico, só o empregado, a partir do 16º dia do afastamento da atividade, se ele se afastar 15 dias, ele não tem direito. A gente viu que o direito é dado àquele que se afasta por mais de 15 dias consecutivos. Beleza? Da data do início de incapacidade, que é fixada pela perícia médica federal para os demais segurados, quando o afastamento seja superior a 15 dias. Lembrando que se uma pessoa fica exatos 15 dias incapacitada para o trabalho, ela não terá direito ao benefício por incapacidade, ao auxílio por incapacidade temporária. E depois de ter requerido após 30 dias, será da data do efetivo requerimento para todos os segurados. Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. Se ele levou 3 dias para se afastar, os 15 dias vão contar a partir desse terceiro dia aí de afastamento. Beleza? O auxílio por incapacidade temporária será devido durante o curso da reclamação trabalhista relacionada com a rescisão de contrato de trabalho ou após a decisão final, desde que implementadas as condições mínimas para a concessão
do benefício. Múltiplas atividades. Quando o segurado ele exerce mais de uma atividade, ele é filiado ao regime geral por mais de uma atividade, né, remunerada, ele deve informar primeiro a Perícia Federal e, mesmo neste caso, que ele ficar incapacitado para apenas uma das atividades que ele desenvolve, ele vai receber o auxílio-doença referente a esta atividade pela qual ele ficou incapacitado de temporariamente exercer o seu labor. Neste caso, será concedido em relação à atividade da qual o segurado estiver incapacitado, consideradas para fins de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Essa é, inclusive, uma exceção. A gente até ter verificado lá quando a gente falou das hipóteses, né, de benefícios que podem ser abaixo do valor mínimo, é que quando ele exerce mais de uma atividade e recebe o auxílio por incapacidade temporária em apenas uma dessas atividades, o valor do benefício ele poderá ser inferior, desde que, somando as remunerações que ele recebe nas outras atividades que ele não está incapacitado, resulte em um valor superior ao salário mínimo. Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma função, será exigido imediatamente o afastamento de todas essas atividades. Constatada durante o recebimento do benefício a incapacidade, né, para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base nos salários de contribuição de cada uma das atividades, observadas a regra, né, as regras de fixação da DIP, da data do pagamento. Quando o segurado exercer mais de uma atividade, quando o segurado que exercer mais de uma atividade for considerado definitivamente incapacitado para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária será mantido indefinitivamente. Ele, neste caso, não será aposentado por invalidez ou aposentado por incapacidade permanente. Então, nessa hipótese, não caberá concessão de aposentadoria por incapacidade permanente enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Neste caso, o segurado somente poderá transferir-se para as demais atividades que exerce após o conhecimento da reavaliação médico-pericial. Enquanto ele está recebendo o benefício por incapacidade temporária, ele não deveria, né, exercer uma outra atividade. Só que ele, durante o gozo do benefício de auxílio por incapacidade temporária, veio a exercer uma atividade remunerada que lhe garantia a subsistência. Então, neste caso, o benefício ele poderá ser cancelado a partir do retorno a essa atividade, sem prejuízo do que prevê o artigo 179-E do Decreto 3.048, que trata justamente da revisão dos benefícios em manutenção. Se a atividade remunerada exercida for diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Continuaremos a falar sobre auxílio por incapacidade temporária na próxima aula.